Quando a gente fala de democracia, a gente fala de algo que nunca foi apresentado à favela. A favela nunca foi apresentada à democracia. E é muito louco, tem uma frase do poeta Igor Chico que ele fala, né? É muito louco, a gente está em 2020, a democracia morrendo e ainda nem sei o que é. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, vocês devem ter acompanhado nos últimos dias toda a movimentação decorrente das manifestações que tiveram lugar, estão acontecendo na verdade nos Estados Unidos e também em outros países pelo mundo, tudo em virtude, que teve como estopim a morte do George Floyd, o assassinato dele nos Estados Unidos no dia 25 de maio. Isso gerou um movimento que aconteceu aqui no Brasil também, que foi o Blackout Tuesday. Todo mundo deixou uma foto, uma tela preta nas suas redes sociais para fazer uma homenagem, para se manifestar em relação a essa pauta da igualdade racial. Eu estava num grupo e alguns amigos meus me chamaram a atenção de que não seria suficiente a gente fazer o movimento de deixar a tela preta, mas que a gente deveria fazer mais, que a gente deveria abrir os nossos espaços para que lideranças negras pudessem usar a sua voz. Então, para que a gente usasse esse momento para exercer um pouco mais a escuta. E foi isso que eu me propus a fazer e eu fiz algumas lives no meu Instagram que eu gostaria agora de compartilhar com vocês aqui no YouTube. Então fiquem agora com a minha conversa com o Marcelo Rocha, que é fotógrafo e ativista em educação e negritude, e também com o Hélio Menezes, que é antropólogo e curador de arte contemporânea do Centro Cultural São Paulo. Espero que vocês gostem como eu gostei. Se a gente pensar bem, a gente já começou a live com uma representação da estrutura da nossa sociedade, porque para mim estava fácil aparecer na live e para você foi mais difícil. Quer dizer, exato, se a gente puder simplificar algumas coisas, já começa. A gente, na verdade, combinou. Bem-vindo, Marcelo! Muito obrigado, muito obrigado. Importante a gente falar, né, nesse dia tão especial que a gente viu muito das nossas redes expandindo, muitas pessoas negras podendo trazer mais perspectivas de sociedade, então que esse dia se repita por muitas e muitas vezes, né? Sim, vai se repetir. Pelo menos no meu Instagram eu falei que lá no grupo que a gente tá junto, aliás, vou falar como aconteceu. O Marcelo, ele é fotógrafo e ativista em educação e negritude. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp com ele. Nem sempre eu tô lá no grupo muito ativa, mas hoje eu acordei, estava trabalhando no Clube do Livro, dei uma olhada, e aí o Marcelo estava falando o quão importante seria, no dia de hoje, a gente não só tomar a atitude de colocar uma foto preta no nosso Instagram, ou de fazer alguma coisa assim no nosso Twitter, mas da gente abrir espaço para vozes negras. E aí eu até vi a correção do Marcelo, que ele falou, não é me dar voz, porque eu tenho voz, mas é me escutar. Né? Marcelo vai explicar para a gente um pouco o que está acontecendo. A primeira pergunta é, o que é essa história de Black Lives Matter? Por que a gente está falando isso? Explica para a gente. Eu acho muito importante, né, a gente fazer essa live exatamente por causa desse momento. Começa a chegar muita informação, uma coisa muito louca, porque é um processo que muita gente quer se identificar, muita gente quer falar sobre o assunto, mas existe pouca informação. E principalmente sobre assuntos negros, porque muitas vezes esses assuntos são marginalizados pela sociedade. Então a sociedade, tudo que é de pauta negra, a gente ouve pouco na escola. Então eu acho que para a gente falar disso, a gente começa por um princípio, né? Quantos professores negros a gente teve na escola? Quantos autores negros a gente ouviu falar? Quantos artistas negros a gente conhece? Então, uma coisa muito disso louca. Agora. Aí começa a partir daí, a gente poder discutir algum assunto. E o Black Lives Matter é um movimento Vidas Negras Importam, que nasce nos Estados Unidos. Em 2013, estava rolando um julgamento, né, de um assassinato que um policial militar fez contra um jovem na Flórida. E esse julgamento, o policial foi absolvido. E quando ele é absolvido, a galera começa a criar essa hashtag falando que as vidas negras importam e falando da importância da gente debater vidas negras na nossa sociedade. Depois disso, o movimento continua nas redes, mas em 2014 esse movimento explode nos Estados Unidos por vários outros estados, a partir de Nova York, com a morte do Michael Brown e do Eric Garner.
que são mais 2 jovens negros também executados. Então, isso começa a se levantar e cria grandes protestos por Nova York, que vão expandindo, como está acontecendo agora, por todos os Estados Unidos. E as principais linhas do Black Lives Matter, né, é sempre debater a conformidade que já vinha do movimento negro norte-americano. Então tem referência no Luther King, assim como tem referência no Malcolm X, assim como tem referência na Sojourner Truth, assim como tem referência em várias outras lideranças negras. Porém, o movimento Black Lives Matter é esse movimento da juventude, é esse novo movimento que ocupa, além de ocupar as ruas, ocupa as redes e começa a fazer pressão em cima de toda a sociedade para que isso mude, para que a gente consiga perceber não somente as mortes negras, mas perceber as vidas negras nos Estados Unidos da América. Eu achei muito interessante porque você trouxe, então, um caso da Flórida e depois outros 2 casos, um deles do Eric Garner, que inclusive foi também uma morte por asfixia, porque agora com George Floyd, que teve essa história do eu não consigo respirar, muita gente trouxe esse caso também de volta para a memória. Mas Sim. Acho que talvez você possa explicar para a gente que, embora esses casos pontuais tenham feito com que a discussão reacendesse, na verdade, a gente não está falando de casos específicos, a gente está falando de uma estrutura de poder, de uma reprodução de uma mentalidade que faz mais vítimas, faz vítima a população negra, correto? Exatamente, exatamente. Esses casos são pontuais que mobilizaram todo o país, mas assim como no Brasil, os casos de violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos são recorrentes e também são diários. Porque quando a gente fala desse processo, a gente fala de uma estrutura racial, né? A gente fala de uma história dos Estados Unidos que passa pela Ku Klux Klan, que passa pelo Jim Crow, pelas leis Jim Crow. Pesquisem sobre as leis do Jim Crow, que foi um movimento nos Estados Unidos que devastou parte da população negra também, porque é um movimento que ele, além de estar num período segregacionista, ali pós a escravização nos Estados Unidos, ele é um período que começa a ridicularizar pessoas negras. Então, o Jim Crow, as leis Jim Crow são leis muito importantes para estudar, para a gente falar de racismo norte-americano. E também os outros movimentos, né, que vão acontecendo tanto por essa violência policial, quanto para as violências de estruturas de poder nos Estados Unidos. Então, o Black Lives Matter ele é uma representação hoje dessa junção de vários movimentos norte-americanos, o que seria no Brasil aqui semelhante o movimento negro unificado, trazendo uma semelhança mais de questão de estrutura, para quem depois for questionar isso. Mas eu acho que uma estrutura de um movimento negro unificado e de várias explosões também em momentos específicos dentro dos Estados Unidos, mas com uma luta contínua. Então, Black Lives Matter faz uma assistência para prisões injustas. Então, inclusive, eu recomendo outra coisa que é super legal, que tem um documentário no Netflix, se chama What Does Privilege Chelsea Does? Que é com a Chelsea, uma apresentadora norte-americana, que ela fala sobre o privilégio branco dela. E para falar sobre isso, ela pega o Black Lives Matter e o White People for Black Lives, que é um movimento de pessoas brancas em Los Angeles que faz essa parte também, de advogar por casos que acontecem com pessoas negras, por violência policial e por todas as questões de opressão dentro de terras norte-americanas. Legal você ter falado em algum momento, feito esse paralelo com o Brasil, porque embora existam diferenças na questão racial entre os Estados Unidos e o Brasil, e eu acho que você falou um pouco de Ku Klux Klan, a gente está tendo muito essa discussão da volta de grupos supremacistas, inclusive pelas simbologias supremacistas que a gente tem visto aí pipocar nos últimos dias. Talvez fosse legal você falar um pouquinho, se você se sentir à vontade, o que são esses grupos, o que eles defendem. E aí, quando você faz o paralelo com o Brasil, falar um pouquinho dessa luta da população negra no Brasil, de como também o jovem negro é a principal vítima da polícia. Eu aqui acabei de gravar um vídeo sobre isso falando, mas dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que mais de 99% das vítimas é homem e 75,4% é negra. Então, a gente tem aí uma vítima preferencial. A vítima da polícia é o jovem negro. Tem muita gente falando assim, por que no Brasil a gente não se revolta que nem os Estados Unidos? É parecido, não é? Então,
colocar um pouco essa questão. Boa. São duas questões, né? Eu acho que os movimentos supremacistas brancos, ele tem seus movimentos demarcados, que é como a gente viu a história do Ku Klux Klan, que quem não lembra, basicamente é aquela pessoa que você vê no livro de história com túnica branca, toucas brancas, adereço na cabeça branco, que tinha uma cultura de matar negros. Mas a cultura de supremacista branca, ela não é somente específica nessa morte violenta, como acontecia na Ku Klux Klan e acontece até hoje com alguns grupos supremacistas brancos, como neonazistas e etc., que são grupos extremistas brancos. Mas, para além disso, a gente tem a supremacia branca falando de poder e controle social. Porque quando a gente pensa a supremacia branca enquanto um poder de controle social, a gente está pensando nas outras formas. Porque, por exemplo, a galera fala, mas a polícia mata branco também, mas tem branco que mora na favela. Isso é muito recorrente. Sim, mas o pensamento que é construído dentro da hegemonia são as figuras sociais que já são colocadas. Então, tipo assim, ninguém vai olhar para mim e falar assim, olha, é fotógrafo, é jornalista, é documentarista. Ninguém vai pensar isso. O primeiro pensamento quando a polícia me vê na rua vai ser o que eu sou bandido, que eu sou traficante ou qualquer coisa. E isso cria-se uma cultura durante os tempos, que foi muito tempo fomentada também pelo direito. Acho que Lombroso, a teoria dele é cancelada, mas a gente vê Lombroso vivo na polícia militar, a gente vê Lombroso vivo na lógica penitenciária. Mas o direito penal, ele é um instrumento do status quo, né? Exatamente. Então, a verdade é essa. Então cria uma biotipologia daquilo que vai ser o criminoso, daquilo que vai ser o culpado. Então quase sempre a gente vê casos desses no Brasil, no sistema penitenciário, de muitas pessoas negras que sequer cometeram o crime pagando por aquilo sem ser julgada, simplesmente por ser negra. De mesma forma, a gente vai ver muitas pessoas brancas que são inocentadas de crimes que cometeram, por essa questão de estrutura racial, de uma estrutura de supremacia branca. Então, quem deve ser coabilizado é um grupo, quem deve ser punido é outro grupo. Por isso que o movimento negro no Brasil, boa parte da pauta dele, desde sua fundação, simbólica em 1915 no Brasil, boa parte da pauta dele é por um abolicionismo. E não só um abolicionismo escravagista, mas um abolicionismo penal. Porque a gente sabe hoje quem lota os presídios no Brasil. A gente sabe hoje quem lota as áreas vulneráveis do Brasil. São pessoas negras, e isso por uma estrutura de supremacia branca. Então, a supremacia branca ela não pode ser definida apenas como a Ku Klux Klan ou como esses grupos violentos. Mas as violências elas estão intrínsecas em vários eixos da sociedade. Então, isso é muito importante a gente trazer para falar sobre essa supremacia branca. E o Black Lives Matter, quanto movimento negro no Brasil, busca muito trazer essa questão. Que não só nos matam quando atiram na nossa cabeça, quando vão na nossa casa matar, como a polícia fez com João Pedro agora no Rio de Janeiro, quando nos matam na rua durante o enquadro. A violência ela é sistêmica e estrutural. Então, corpos negros estão todo o tempo sofrendo violências da sociedade. Seja a violência de não conseguir acessar um espaço, seja a violência de não conseguir se estruturar, enquanto quando a gente pensa núcleo familiar. Então são várias violências que são replicadas pelo Estado, que são replicadas por pessoas brancas, e isso tudo é uma estrutura da sociedade. Mas de todas as formas a gente não pode usar a estrutura para se acomodar, mas sim para alterar essa estrutura. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do lugar de fala. Quem é que pode falar? Como que a gente tem que falar? Qual é uma boa regra de conduta? Boa, eu acho que isso é uma questão importantíssima, porque quando o tema do lugar de fala começa a ecoar no Brasil, logo começa a se confundir as coisas, que é muito louco. Começa a chegar muito assunto, muito assunto, muito assunto. Todo mundo quer participar, mas às vezes é uma pesquisinha que a gente faz aqui, sabe? É uma pessoa que você busca ouvir. Então, por isso que esses gestos são importantes. Pô, eu sou uma mina branca, loira e tal. Quero ouvir uma pessoa preta para entender o que está acontecendo. Quero ouvir uma pessoa, pode ser um amigo. É como eu disse muito hoje, né? Quando eu criei aquela corrente, todo mundo ficou, então vem você, ocupa meu Instagram, ocupa meu Twitter. Eu falei, não, gente, eu
já consigo falar com um grupo de pessoas. Tem o seu amigo preto que às vezes é ignorado o tempo inteiro que ele fala para você. Tem sua amiga negra. Então, para buscar as pessoas que estão perto de você, para trocar ideia mesmo, sabe? Muito mais do que coisas impositivas, mas de trocar ideia, de ouvir as pessoas pretas que estão ao seu redor. E eu acho que o princípio de lugar de fala, ele começa a partir de algo que a própria Djamila Ribeiro fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala. Então, todo mundo vai falar de um lugar. Todo mundo vem de um lugar e pressupõe de um lugar. Mas a diferença é que dentro da estrutura de sociedade, nós, pessoas negras, sempre fomos colocados como o outro. Então, a voz branca sempre é uma voz universal, é a voz que está contando a história correta, é a voz que está contando a história da humanidade, e o outro é o negro. O outro é o outro. O próprio conceito de outro na antropologia é isso, né? Então, tipo assim, aquilo que não é europeu, aquilo que não é universal, aquilo que não está alocado no ambiente de colonialidade. Então eu acho que isso é um princípio muito louco para a gente entender o lugar de fala. A gente entender que sim, a gente deve falar sobre os assuntos, mas para a gente ter um lugar de fala, a gente tem que ter um lugar de escuta. E isso é um princípio fundamental. Porque você só vai conseguir falar sobre algo, você vai conseguir compartilhar coisas a partir do momento que você teve disposição para escutar, que você teve disposição para aprender. E nisso eu trago muito do Paulo Freire. Eu acho que o Paulo Freire ele é excelente nesses princípios educacionais. E eu até comentei com você que eu acho muito legal nas lives que você tem feito, é que você tenta trazer esses exemplos para o dia a dia, tenta trazer esses exemplos para um filme, para uma música, para algo, o que é muito importante, porque essa é a forma de educação. E esse lugar de fala, ele tem que entender quem está ouvindo, esse lugar de fala tem que entender qual é a sua origem, e esse lugar de fala tem que entender o que você quer ecoar. Porque, por exemplo, no momento desse que a gente está vivendo, a gente tem que ouvir pessoas negras. Então não adiantava a gente fazer um apagão na internet e acreditar que todo mundo vai saber o que está acontecendo. Porque nem todo mundo está vivendo nessas bolhas, né? Que tipo assim, nossa, eu sei o que é o Black Lives Matter, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei o que está acontecendo ali. Não, nem todo mundo sabe. Então fazer um apagão essa hora não era a melhor solução. A gente tem que sentar com as pessoas, abrir nossos canais todos possíveis de comunicação e conseguir falar. Mas qual é esse momento? De expandir redes de pessoas pretas, né? Da gente conseguir fazer com que pessoas pretas sejam escutadas também pela sociedade. Então, eu acho que o lugar de fala, ele tem todos esses eixos e ele é muito sobre um lugar de poder de fala também. Porque, por exemplo, quando eu falo algo, as pessoas vão desconsiderar algumas vezes. Vão falar assim, mas será? Mas não, talvez não. Agora, talvez uma pessoa branca passe muito mais confiança na fala. E simplesmente por ser branca, por ela... E isso enquanto estrutura social, como eu disse antes. Essa supremacia branca arraigada na sociedade, e que a gente pouco percebe no Brasil por causa dessa falsa democracia racial, ela já coloca esses lugares distintos. Então, eu tenho que provar que eu sou fotógrafo. Eu tenho que provar que eu sei fazer aquilo. Eu tenho que provar que eu estudei. Eu tenho que provar. Mas se uma pessoa falar assim, eu sou, ela é e acabou uma pessoa branca. Então, esses lugares são de posições sociais também, porque ninguém vai desacreditar daquilo, sabe? E também de colonialismo. Quando a gente trouxe esse ponto, eu queria muito trazer o ponto do colonialismo também. Porque quando a gente fala do patriarca, do colonizador, ele tem uma figura. E essa figura é o quê? Um homem branco, heterossexual, de origem europeia, casado, religioso. Então tudo isso é uma cadeia de padrões de um colonizador. E nós, como um país colonizado, a gente vai querer estar o mais perto possível do colonizador, por estrutura de sociedade. Então o mais confiável é o mais próximo do colonizador. E isso não é culpa do povo, isso é culpa de uma estrutura que a gente tem que derrubar e pensar novas estruturas para a sociedade. Então quando tem muita gente que fala, né, porque a gente só teve um presidente negro na história do Brasil, e foi durante períodos muito tensos, então é até complexo de pensar, mas a gente não teve um presidente negro eleito democraticamente pelo povo, por causa das estruturas raciais do nosso país, por causa da facilidade de outras vozes serem escutadas. Então hoje, a luta do movimento negro, a luta do Black Lives Matter e de muitas pessoas negras é por representatividade também, sabe?
Não é apenas por um lugar de fala, porque a gente fala há muito tempo. As pessoas negras, elas falam, elas trazem argumentos, elas discutem, elas produzem texto. A gente tem vários escritores incríveis no nosso país. A gente tem Abdias do Nascimento, que tem uma obra sensacional. A gente tem Beatriz Nascimento, a gente tem Djamila Ribeiro, a gente tem muita gente produzindo conteúdos assim. Juliana Borges, pesquisadora maravilhosa. A gente tem muita gente incrível produzindo conteúdo no Brasil, produzindo texto acadêmico, mas isso é pouco consumido por causa das estruturas de poder. Então, essa fala branca, ela já está estruturada. Então, esse lugar de fala hoje seria o quê? A gente conseguir pegar, como você bem trouxe no começo, não é dar voz, mas é utilizar essa voz que foi alocada a você simplesmente por esse processo e conseguir reparar, trazendo outras vozes para que utilizem também desse espaço, sabe? Que não é um espaço conquistado, né, muitas vezes. É um espaço que tem, mas eu estudei, não sei o quê. Mas lá atrás, a gente começou partindo de pontos diferentes, né? Lá atrás, a gente começou partindo de uma sociedade que escravizou o meu povo, uma sociedade que matou o meu povo e outra sociedade que teve oportunidades. E hoje a gente está conseguindo rever algumas oportunidades da sociedade, né? Eu ouço muito, já ouvi várias vezes assim, mas aí o negro vai tirar a vaga do branco. Por que as pessoas resistem tanto? O que você acha que é isso? A sociedade é racista. Então, o tirar a vaga do branco é romper com algumas estruturas de poder. E isso a sociedade tem muito medo, principalmente a sociedade patriarcal, principalmente essa estrutura de sociedade. Ela tem medo de que a gente chegue em alguns espaços que eles determinaram historicamente, e eu falo que a gente ainda vive um apartheid, fala, isso é lugar de negro, isso é lugar de branco. Tem um processo muito louco que a gente vê acontecer no Brasil, que é das profissões, sabe? E eu sempre volto nesse lugar porque é isso. Mas o que quando você pergunta para uma criança, né, negra, eu lembro quando eu era criança, o que você quer ser? Eu nunca falaria, vou ser fotógrafo, vou ser jornalista, eu quero ser um comunicador. Porque não havia possibilidade de eu pensar que a minha voz poderia ser escutada, sabe? Não haveria possibilidade de eu pensar que um dia, tipo, ano passado, estaria em Madrid com Greta Thunberg no evento da ONU. Não havia possibilidade. E hoje, nós, enquanto pessoas negras nesse lugar, a gente está criando novas possibilidades. E mais do que o medo da gente acessar, que a gente acessava aos pouquinhos, a gente tem alguns intelectuais negros do século passado, das décadas passadas, agora a gente está acessando e criando um mecanismo para outras pessoas negras acessar. E isso causa um medo gigante. Porque hoje, o movimento negro, hoje a sociedade negra, ela não está mais para a gente criar apenas algumas coisas. A gente quer romper com isso. Eu acho que esse grande levante que a gente vê acontecendo no mundo é um rompimento com essa hegemonia branca. É um rompimento com esse patriarcado. É um rompimento com esse espaço onde determina o que é de negro, o que é de branco, o que determina onde a gente deve estar. Então, pessoas negras devem estar em qualquer lugar da sociedade. E hoje o nosso trabalho, enquanto pessoas negras que estão comunicando com a sociedade, é falar para uma criança preta, tipo Dri, maravilhoso. Sim, falar tipo assim, cara, você pode ser o que você quiser, você pode ser um influenciador de leitura, você pode trazer suas perspectivas para nós. E essa criança está multiplicando para muitas outras crianças, sabe? Eu quero chegar para os meus filhos e falar assim, mano, o que você quer ser? Conta para mim. Porque eu não tive essa possibilidade, sabe? Até 4 anos atrás eu era repositor de supermercado. E não que a profissão é menor, mas porque é um lugar que eu deveria estar socialmente. E aí depois fui conseguindo construir minha carreira, mas de qualquer forma, ainda falta muito espaço, sabe? E não só para mim, mas que as pessoas negras ocupem esse espaço. Então o medo da cota é o medo que eu entrei na universidade faz 2 anos. Eu já palestrei em Cambridge, já palestrei na Universidade de Madrid, já rodei vários lugares. E isso só com 2 anos na universidade. E a gente sabe da potência negra, a gente sabe da potência das vozes negras. Então, eu acho que a hegemonia branca, ela se levanta muito contra as cotas raciais,
porque elas mudam a estrutura da sociedade, sabe? Elas conseguem alterar o pensamento. Aí eu quero que a gente volte um pouco para falar dessa questão das manifestações, porque nós estamos assistindo manifestações em diversos países, mas principalmente nos Estados Unidos desde o dia 25, o caso do George Floyd foi um estopim, mas a gente viu manifestações aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil teve uma confusão, né? Porque nem todas colocaram a pauta antirracista como a pauta principal, algumas vieram com outras pautas como luta principal, mas eu também vi pelas redes que tinha uma mistura, então que o próprio movimento negro acabou deixando que uma pauta ficasse com protagonismo, mas lá dentro estavam incluídas as pautas, então eu quero entender um pouco como que você vê essas manifestações no Brasil. Sim, eu acho que essas manifestações elas são muito importantes, independente do tema. Eu acho que isso nasce, né? O movimento das torcidas organizadas em São Paulo já estava fazendo, em pequeno número, manifestações a favor da democracia na Avenida Paulista, só que eu acho que isso tem várias interligações, intersecções, porque quando a gente fala de democracia, a gente fala de algo que nunca foi apresentado à favela. A favela nunca foi apresentada à democracia. E é muito louco, tem uma frase do poeta Igor Chico que ele fala, né? É muito louco, a gente está em 2020, a democracia morrendo e ainda nem sei o que é. Porque é isso. Maravilhoso. A democracia está morrendo e a gente nunca foi apresentado. Então, eu acho que isso é uma boa intersecção nas pautas. E boa parte dessa não apresentação é porque o que é apresentado do Estado para nós, o que é apresentado enquanto políticas públicas, é apenas a polícia. Então, a gente vai reivindicar alguma coisa para o governo, a gente é recebido pela tropa de choque, pela polícia militar e nunca por um representante do governo. A gente está em casa, o policial entra dentro de casa e mata, como aconteceu com o João Pedro. A gente está na rua, a gente toma um enquadro e às vezes morre com um tiro na cabeça. Enfim, a única vertente do Estado que alcança as periferias hoje em dia é a polícia militar, é a violência do Estado. Então, como as mães de Maias falam, né, o terrorismo do Estado é a única vertente que a gente vê de política pública, se é que a gente pode chamar assim. Mas, assim, as manifestações elas vão juntando essas pautas e criando uma intersecção muito boa. Porém, no Rio de Janeiro foi uma pauta muito específica, né? Porque a gente viu vários ativistas, inclusive, que eu recomendo todo mundo estar assistindo, Wesley Teixeira, Raul Santiago, pessoas incríveis assim que tocaram, Nina da Hora, enfim, vários nomes. Depois eu posso fazer uma lista lá no perfil e a gente compartilha junto. Faz. De vários ativistas negros. Mas que estavam à frente disso porque a gente está morrendo como nunca, sabe? E é inacreditável, no meio de um momento tão pesado que é uma pandemia, a gente ficar dentro de casa e morrer dentro de casa. Eu acho que essa frase do Wesley Teixeira ela é muito simbólica para essas manifestações terem acontecido. A gente foi para a rua porque foram nos matar dentro da nossa casa. E isso é muito simbólico sobre o nosso país, né? Porque isso não é a primeira vez que aconteceu. Isso acontece cotidianamente nas favelas. A violência é algo que caminha muito lado a lado e a gente não vê políticas públicas efetivas que pensem as vidas negras. Ou quando pensam só as nossas mortes. Então eu acho que esse levante negro no Brasil é mais do que a gente falar sobre as mortes negras. A gente quer parar de morrer? Sim, mas a gente também está se levantando para falar que as nossas vidas importam. Então que a gente quer ser referenciado em vida. Que a gente não quer virar só uma camiseta, sabe? A gente não quer virar só uma hashtag com final presente. A gente quer se manter vivo. A gente quer se manter criativo, a gente quer ter nossas famílias, a gente quer ter direito a pensar a velhice. Porque eu, por exemplo, não me vejo, velho. Eu sei que a qualquer momento eu posso morrer. Eu escrevi um texto esses dias falando eu posso ser o próximo. Porque eu lembro, quando eu tinha 14 anos, eu achava que eu ia pro direito. E aí eu fiz estágio de ensino médio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na revisão criminal. E aí eu tava voltando do trabalho. Nossa, gente, mas se frustrou para sempre, né? Porque na revisão criminal, na defensoria, nenhum, cara. Sim, quantos você viu darem certo? Nossa, vi milhares de casos. E aí, eu tava voltando do trabalho e eu sofri uma abordagem policial da mais violenta que eu já passei na minha vida, assim.
Tava voltando, tava parado na frente da estação assim. Chegou um cara e me pediu uma grana para pagar passagem de ônibus. Falei, claro, tipo, eu sempre fui assim, meio doido, ajudo as pessoas. Aí fui, dei. Na hora que eu dei, chegou, tipo assim, 4 viaturas com fuzil apontando já, mandou ajoelhar, tava eu e mais 3 amigos, colocou o fuzil na nossa cabeça na frente da estação de trem, assim. Todo mundo chegando do trabalho, 6 da tarde, descendo um monte de gente me vendo ajoelhado no chão com um fuzil na cabeça, assim. E aí, passa mil coisas na sua mente, né? Você fala, mano, eu não posso reagir, eu não posso falar. E aí, mais uma vez, a questão da fala, né? Dessa questão muito simbólica. Não posso reagir, não posso falar, não posso fazer nada. E talvez eu possa morrer, é isso. Fui pro trabalho e minha mãe não vai me ver nunca mais. E imagina que isso é o pensamento de vários jovens negros no Brasil. Porque a gente não sabe, a gente pode ser confundido, a gente pode carregar um guarda-chuva e acharem que é uma arma, a gente pode carregar um livro e acharem que é um tablet de drogas. A gente sempre, esse lugar de criminalizar o Estado vai nos olhar assim. Então eu acho que essas manifestações são muito importantes para falar, gente, olhem para as vidas pretas. Elas importam em vida. Elas não importam apenas quando morrem. A gente não quer apenas virar camiseta. Olhem para as nossas vidas, para as nossas trajetórias, para os nossos trabalhos. Hoje eu estou aqui falando. Amanhã eu posso ser mais um confundido da polícia. Amanhã eu posso ser mais um George Floyd que não teve direito de respirar. Então essa é uma luta diária, mas que é muito importante ser uma pauta central agora. Não existe democracia sem pessoas negras. Não existe antifascismo sem antirracismo. Não existe nenhum desses termos se a gente não pensar a comunidade negra no Brasil. Nós estamos chegando no final. Eu queria saber se você quer acabar com alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha relevante falar, que você quer falar de consideração final. Gente, eu acho que é muito importante a gente ter mais espaços como esse, sabe? Eu acho que a gente, enquanto pessoas negras, estamos fazendo há muito tempo, sabe? A gente tem lutado pelas nossas vidas diariamente, como eu já trouxe aqui. E eu acho que é muito importante atitudes como a que você tomou, de ter esse lugar de escuta, de ter esse lugar de poder compartilhar também, né? Usar desse espaço que você tem aqui hoje, um monte de gente passando por essa live, de usar desse espaço que isso possa ser reproduzido por outras pessoas também. Pegar, tirar um tempo, ouvir pessoas negras, não sabe o que falar? Senta para ouvir. Às vezes as pessoas não escutam, as pessoas negras estão ao redor, porque também é isso, né? A pessoa fala, eu vou escutar a Djamila Ribeiro, vou escutar o Marcelo Rocha, vou escutar não sei o quê. Mas, cara, às vezes você tem que escutar a pessoa negra que está do seu lado todo dia. Olha, você. Eu tenho uma companhia na CNN que chama Luciana Barreto. Maravilhosa! Que eu quero trazer aqui para a live, mas ela... Oi, Lu, tudo bem? Toda hora. Não, Luciana é sensacional, é isso. Eu acho que é importante essas iniciativas. Porque as pessoas pretas, elas não são obrigadas a ser didático o tempo inteiro. A gente já vive muita violência para ter que ficar trazendo todo o tempo. Só que essa mobilização e esse lugar de você chegar e falar, tipo assim, mano, vou trocar uma ideia, vou procurar ali e tal. E se a pessoa não quiser, tem outras pessoas. Mas é importante a gente tomar essas atitudes e também levar em conta que a pessoa negra vive uma violência constante, sabe? Então, às vezes, vai ser uma outra abordagem, vai ser um outro processo. Imagina quantas vezes ela não é chamada para sofrer agressões. Então, é muito louco a gente pensar todos esses processos, mas eu acho que é isso, é importante. Conversem sobre as questões raciais, ouçam pessoas negras e compartilhem pessoas negras. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu vi hoje muita gente... Toda terça-feira, muita gente hoje falando... Oi? Aliás, toda terça-feira. Eu vou te mandar uns nomes também. Eu vou te mandar uns nomes. Mas é muito louco, porque hoje tinha muita gente falando, siga tal pessoa negra, mas não seguia. Gente, tem que seguir. Você também tem que ouvir. Eu acho importante, quando eu comecei, hoje a gente falou, a Gabriela já foi lá, me seguiu, hoje já começou a tramar coisas, já fez ligação, e isso é muito importante, tipo assim, abrir esse espaço para diálogos reais, sabe? Valeu, é nóis. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bom? O Hélio é antropólogo,
é curador de arte contemporânea, trabalha no Centro Cultural São Paulo e vai conversar um pouco com a gente. Vou abrir só explicando um pouco, porque eu quero que o Hélio tenha o protagonismo dessa live, porque ele que tem muito mais para falar. Vocês devem ter visto que surgiu no contexto de todas as manifestações acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, talvez não com uma pauta tão bem definida quanto nos Estados Unidos, mas a gente hoje no Instagram viu um monte de tela preta falando do Blackout Tuesday, nossa. E eu tava num grupo, e logo que eu postei a foto, algumas pessoas começaram a me abrir os olhos para o seguinte: olha, não basta a gente só postar a tela preta, né? Porque a gente vai falar de vidas negras importam, mas importam quando elas estão aqui, para contribuir de alguma maneira. Então, bem-vindo, Hélio, conta pra gente um pouco do teu trabalho, como que você consegue fazer essa conexão, enfim, desse movimento negro com a arte e o que você acha que é importante a gente prestar atenção, como que a gente consegue contribuir, é isso. Boa noite, Gabi. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. É uma delícia falar com você. Obrigado pelo convite. Hoje é um dia importante, né, com essa campanha que está circulando, mas acho que o ponto de partida é a gente entender que não basta um dia, né? Esse é um dia, talvez, para chamar a atenção, para dar maior visibilidade ao tema, mas ele se cotidianiza, né? Ele é um tema do nosso dia a dia. Em especial, eu sou baiano, eu moro aqui em São Paulo, lá se vão 15 anos, e posso dizer, assim, com muito orgulho, inclusive, com muita alegria, de que hoje, no Brasil, não só na cidade de São Paulo, embora aqui concentre muitas instituições culturais, museus, movimentos artísticos, né? Mas hoje o Brasil está assistindo, hoje não, lá se vão uns 10, 15 anos ao menos, né? Um movimento muito grande, muito intenso de artistas negros, de artistas negras, de exposições, de curadores, críticos, diletantes, colecionadores, ou seja, um sistema negro das artes que é, de algum modo, inédito no Brasil, certamente com essa amplitude. E eu ousaria dizer, Gabi, que esse é um sistema negro, por assim dizer, né? Brasileiro, em que mais nomes têm aparecido, mais artistas, né? Muita pujança, o interesse interno, o interesse externo. Talvez seja um dos mais fortes no mundo. Eu estava ontem conversando com uma amiga e falando justamente sobre essa presença de artistas negros e a necessidade de um dia como hoje a gente divulgar essas artes, né? Entender, porque na cabeça de algumas pessoas é como se negritude e artes, ou mesmo uma luta política e artes, fossem termos dissonantes, fossem termos que não se encontrassem. Contanto que a prática nos mostra justamente o contrário, né? Sejam uma arte mais politizada, que o nosso país tem de fato assistido, muito produzida por artistas como Rosana Paulino, como Jaime Laureano, como Juliana dos Santos, como Michele Mathiuzzi, como Diran Castro, enfim, uma série de artistas negros e negras que têm produzido algo realmente incrível, né? Mas eu diria que talvez o que a gente está vivenciando esses dias aqui, e o dia de hoje em especial chama atenção para isso, é que talvez estejamos vivenciando o começo de um Harley Renaissance no Brasil, ou de um movimento muito grande das artes aqui que precisam ser melhor vistas, né? Melhor entendidas, compreendidas. Eu fiquei aqui, agora minha cabeça fervilhou, porque quando você me falou que os curadores e os diretores dos grandes museus são, na sua maioria, brancos, homens brancos. Então a gente percebe que na arte a gente vê uma reprodução da estrutura da sociedade no geral. O poder no geral está na mão dos homens brancos. E a gente começa a ter uma redistribuição disso. E aí a gente vai passando pelas categorias, né? A mulher branca, depois o homem negro, por último a mulher negra. E aí você falou para mim que muitas vezes esses diretores, esses curadores acabam barrando a entrada da arte negra em alguns momentos por achar que essa arte vem muito politizada. E aí depois, o que você me diz é que esperar de toda a arte negra, e aqui eu estou usando arte negra porque foi um termo, inclusive, que você usou, tá? Só para a gente fazer essa distinção. Que esperar de toda a arte negra que ela seja politizada é limitar a produção do artista negro, porque ele não tem que se adequar a uma expectativa do mundo em relação a ele não precisa estar sempre nesse enfrentamento. O artista negro tem que ter a liberdade de escolher um tema para explorar, como o amor, por exemplo. Só que, olha que engraçado, a politização da arte é o que muitas vezes barra a entrada desses artistas, mas aí quando a comunidade negra se levanta, ou quando as pessoas se levantam para pedir essa entrada, de alguma forma é quase como se o status quo dissesse assim:
Ai, tá bom, vai. Então vem aqui fazer o papel militante e aí não enxerga. Então, eu fico pensando que deveria ser um movimento mais natural. E aí eu fico pensando, será que nós, nós todos, no papel de consumidores de arte, não temos um papel de cobrar, de consumir mais a arte negra nas suas variedades todas, para que não fique essa estigmatização, né? Fundamental. Gabi, isso é fundamental. Vou te contar esse paradoxo, perdão, que você traz é um paradoxo muito brasileiro. Ou seja, a partir de muita pressão dos artistas e artistas, homens e mulheres negros, de curadores, pesquisadores, intelectuais negros, né, para que esses museus abram, para que essas galerias abram, para que exposições sejam realizadas, após muita pressão, alguns espaços começam a fazer. Qual que é o problema, né? O fazem dentro dessa chave. Ok, então eu vou abrir um cluster, um pedaço, um tema onde vocês podem caber. O que foge a isso? Não entra. Essa, na realidade, é um reflexo, né, ao mesmo tempo produto e produtor, de uma realidade brasileira que a gente pode alargar para a cultura geral. Pensemos, por exemplo, o modo como na organização cultural do nosso país, né, a presença negra foi historicamente sendo entendida e organizada, né, no sentido ruim do termo. Samba, carnaval, futebol, capoeira, candomblé, feijoada são todos signos de origem negra que compartilhamos, né, como brasileiros. Mas eu te pergunto, todo mundo adora, digamos, acarajé. Me dá o nome de 3 baianas de acarajé importantes. Começa a ficar mais difícil. Todo mundo adora capoeira. Me dá o nome de 3 capoeiristas importantes. Ou seja, há uma valorização do produto, mas uma desvalorização do produtor. E esse produto só entra, ou geralmente entra, dentro de certos campos. Você pode produzir capoeira, pode produzir candomblé, pode produzir uma série de coisas que eu também consumo, faço parte, não estou aqui criticando. A minha crítica é, por que só isso? Porque o lugar designado só pode ser esse e não outros, né? Então, o que é fundamental para isso? Isso que você trouxe, né? Além da luta, que já é muito contínua dos artistas negros, curadores, pesquisadores, homens e mulheres, também todas nós, que produtos consumimos? Né? Que obras de arte consumimos? Muitas vezes a obra de arte parece uma coisa assim super distante, caríssima, mas tem artistas que estão aqui no nosso lado, são vizinhos, fazendo seus corres, fazendo seus trabalhos, né? São muitas as artes. Mas de quem compramos? Quem assistimos? Né? Quem seguimos nas redes sociais para ver o que está produzindo? Então, é muito importante que nós consumamos os trabalhos desses artistas negros, que vamos às exposições, que os sigamos, que leiamos críticos e curadores negros. E eu te diria, não para a ajuda a eles, não para dar maior visibilidade ou voz, ou conhecimento do trabalho, para se formarem, para a gente formar, né? Porque o que eles estão debatendo é o Brasil. A arte negra é uma arte brasileira e de maior qualidade. Então, é para a gente se formar, né? Eu também faço a tentativa que você tentou na sua curadoria, montando ali a sua exposição, é uma tentativa que eu tenho quando eu vou falar dos meus temas. É de como é que eu vou atingir todo mundo que está me escutando. Porque se eu estiver falando bonito aqui... Eu comecei a falar nas redes sociais no dia que eu fui dar uma palestra numa universidade, e aí os meus debatedores falavam mais ou menos a mesma coisa, e a gente estava dizendo sobre uma ação na Cracolândia. Eu lembro que eu subi, peguei o microfone e falei: pessoal, alguém da plateia discorda de mim? Eles falaram: não. Falei: então eu não estou entendendo o que a gente está fazendo aqui. Eu vou falar alguma coisa, vocês vão bater palma, eu vou para casa me sentir o máximo e acabou. Então eu tento atingir. E uma coisa que eu sinto muito é que às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber essa resistência. Então, por exemplo, eu diria, os curadores e os diretores desses museus, você acha que a dificuldade deles em abrir o espaço para artistas negros, e principalmente para artistas negros fora da militância, portanto do espaço demandado ali, é um movimento consciente? Ou você acha que algumas pessoas, de forma inconsciente, acabam reproduzindo esses valores que estão na nossa sociedade e a gente reproduz sem perceber? E eu pergunto isso porque, às vezes, mesmo que você esteja agindo no automático, você pode parar e providenciar uma tomada de consciência. Eu acho Entendeu? que isso
Fundamental, Gabi. Essa é uma ótima pergunta que você faz. Eu diria que é caso a caso. Eu já trabalhei assim, em algumas instituições, com alguns lugares, e posso dizer que muitas pessoas, de fato, são desavisadas, no sentido de que lhes falta maior letramento racial, maior entendimento sobre a questão e mesmo uma deseuropeização do olhar, ou seja, mirar o nosso olhar não só para a Europa, ou não só para os Estados Unidos, mas outras produções, outros centros de produção artística e cultural da maior importância, inclusive aqui dentro. Esse relato que você trouxe, né, de, puxa, eu estava fora, fui em Londres e visitei vários museus na Europa, é um relato que acontece muito, né, muito ouvido com pessoas que saem do Brasil, têm a oportunidade de sair e vêm lá fora a oportunidade de ir aos museus. Mas e os nossos aqui? Né? Os nossos museus internos, que precisam também ser visitados, vários estão fechando, sobretudo nesse momento de crise da cultura, seguimos, enfim, com uma Secretaria de Cultura do jeito que está, né? No país, assustador, absolutamente assustador, sem, enfim, políticas públicas de emergência cultural, de uma série de museus nossos estão fechando, para não contar aqueles que pegam fogo, né, no nosso país. Para contar o caso, por exemplo, do Museu Nacional. Então, há um descaso também muito grande, há uma iluminação do olhar para o que está de fora, mas, por vezes, um descaso para o que está aqui dentro. E aí, no caso dos diretores e alguns curadores, de fato, por vezes, falta uma maior formação, mas eu te diria que, Gabriela, depois de passar por algumas instituições que, infelizmente, nos grandes nomes, nos grandes curadores, nos grandes diretores, eu te diria que não é de modo inconsciente, né? É de modo bastante consciente, porque conhecem, sabem, conhecem os artistas, conhecem os debates internacionais que estão acontecendo, trazem debatedores internacionais, artistas internacionais para falar do assunto e por vezes desprezam o que está tendo aqui dentro. Por quê? Ora, porque, claro, estamos falando de gosto estético, estamos falando de critérios que por vezes são mais subjetivos, mas estamos sobretudo falando de poder. Uhum. E o que significa você abrir esses espaços, né, consagrados da arte, abrir essas grandes galerias, grandes museus para uma produção negra, indígena, trans. Há uma produção, por exemplo, trans e travesti no Brasil hoje, da maior importância, uma das mais produtivas do mundo, e pouco conhecemos. Tão pouco, né? Também conhecemos muito pouco essa produção. Porque essas produções não só são produções, não são só obras de arte, muitas delas realizadas por pessoas negras ou indígenas ou trans, ou do Nordeste ou do Norte, enfim, fora do eixo Rio-São Paulo, que é o mais consagrado, né? Nesse que tem acesso a esses espaços. É porque também boa parte dessas produções vem questionando justamente o que é arte, o que é cânone da arte, o que esses espaços museais fazem com a arte. Ou seja, são obras de arte por si esteticamente muito elaboradas, mas que trazem também um questionamento muito crítico aos curadores que nunca se interessaram. Incomoda, né? Incomoda. Então, ela é uma arte que também questiona, que você se vê deparado com, enfim, curadores, diretores brancos, se veem deparados com as próprias fragilidades, se veem deparados com questionamentos que lhes são diretamente dirigidos, né? Por essas obras, por essas artistas, que muitas vezes têm trabalhos que se realizam no espaço, né? Para o espaço. Então, são convidadas para participar da exposição no Museu X, vão pensar uma obra para essa exposição no museu, e muitas vezes são críticas, né? Então, o que lá fora, isso é muito curioso, né, Gabi? Porque aqui dentro é uma reserva de mercado, ao não aceitar que essas pessoas entrem, é uma reserva de poder, né, para não ser questionado. Mas o que é uma miopia brasileira, né, racista brasileira, é que esse cenário não é exclusivo no Brasil, também acontece fora. Mas fora, algumas grandes instituições já começaram a perceber que são elas que perdem quando esses debates não são realizados dentro do seu espaço, porque esses debates estão acontecendo fora. Nós, aqui, por exemplo, estamos agora conversando fora de qualquer espaço museal, de galeria, tratando sobre esse tema. Isso vai se replicar, enfim, os debates estão acontecendo. As instituições e diretores mais inteligentes têm entendido e incorporado esse debate e mudado as suas estruturas internas. Eu não vejo isso ainda acontecer no Brasil de maneira efetiva, mas virá que eu vi. Vamos, então, já estou aqui me comprometendo com ela, a gente vai continuar em contato
para que eu possa compartilhar aqui no meu Instagram, para todo mundo que me segue. Todo o material que o Hélio compartilhar comigo, a gente vai aos pouquinhos, conhecendo mais artistas, mais obras, o trabalho do pessoal que está trabalhando para garantir a visibilidade dos artistas que foram invisibilizados durante a história. Acho que a gente, de repente, pode falar também da inclusão nos livros didáticos. Eu acredito que o pessoal que me segue vai ter bastante interesse nisso. Mas eu queria saber se você quer terminar com alguma coisa específica para, enfim, você ter o espaço aí para falar mais alguma coisa que você acha relevante que eu eventualmente não tenha te perguntado. Só aproveitar para dizer que o dia de hoje, especialmente nas redes, né, com essa divulgação do Blackout Tuesday, né, imagens pretas, tem muita gente compartilhando, não a imagem preta que me interessa menos, mas sobretudo novos artistas, pensadores, pensadoras, intelectuais, negros e negras. Então hoje foi um dia que quem tiver a oportunidade, puder olhar essa hashtag, olhar, enfim, o que tem sido compartilhado, é muita gente fazendo. Se interessem, vão atrás, não esperem que cheguem a vocês, porque se não chegou até agora, é porque é fruto de um projeto para não se chegar. Então precisa de uma postura mais ativa nossa, em procurar esses artistas, procurar essa produção, repito, não para o bem deles, mas para o nosso bem, para a gente formar o que a gente formar o nosso entendimento, complexificar a ideia de arte e, sobretudo, sentir-se à vontade. Esses artistas têm tratado, sobretudo, do Brasil, têm tratado, sobretudo, da gente, de nossas questões, de modo que eu tenho absoluta convicção de que esse sentimento de que, por vezes, a gente tem ao chegar em alguns museus, nacionais ou estrangeiros, e falarem, não entendi nada, não consegui me identificar. Ora, você está vendo basicamente telas pintadas no século XIX fora do contexto brasileiro. Mas se você for a uma exposição com artistas brasileiros tratando de questões que lhe dizem respeito, não só você sai de lá mais motivado e falando, que legal, entendi, como você sai mexido, você sai chorando, você sai sorrindo, você sai, enfim, com uma série de emoções que é que a arte, afinal, nos toca e nos convida a transformar. Eu queria, se você permite, encerrar com uma frase de uma artista incrível, e já que agora a gente tem um compromisso em ter muito conteúdo de artistas negros aqui para frente, eu vou te pedir o desafio da gente falar em artistas, né? Afinal de contas, tá bom. Não é? Então, vou aqui falar de uma artista, uma frase de um artista que eu gosto muito, chamada Ana Pi, de um filme fundamental, de uma obra fundamental dela chamada Noir Blue, que todo mundo deve ver, em que ela diz assim: quando o invisível se torna visível, o olho demora a se acostumar. Então tá na hora da gente acostumar os nossos olhos. Obrigado, Gabi, por esse espaço. Adorei conversar com você. Que frase linda. Essa é a Ana. Ana Pia é incrível. Maravilhoso. Obrigada, Hélio. Foi muito legal. Imagina, Espero que a gente, enfim, acho que a gente vai conseguir produzir mais coisas legais. Acredito que todo mundo tenha gostado muito. Te agradeço muitíssimo. Como vocês viram, ele sabe muito do que está falando, então tenho certeza que foi ótimo para todo mundo. Eu vou deixar a live gravada para que vocês possam acessar e muito provavelmente vou editar para compartilhar no YouTube também. Assim, mais gente fica sabendo. Tá bom? Obrigado, Gabi. Beijo. Obrigada a você. Tchau, foi um prazer. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para dizer para vocês que esse vai ser um movimento constante nas minhas redes, então eu já me propus a toda terça-feira fazer um movimento para trazer o destaque para algumas lideranças negras, não só ativistas, pessoas que trabalham com informação, mas também artistas. Então a gente vai fazer isso por meio de posts, de indicações, de lives. A gente vai mudando no decorrer do tempo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, façam sugestões nos comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para ele chegar mais longe, tá bom? Beijo, até mais!